Mioma uterino, também chamados de leiomiomas, são neoplasias benignas e sólidas formadas por células musculares lisas e fibroblastos. Eles podem variar em tamanho e localização dentro do útero. Existem os miomas intramurais, que se desenvolvem dentro da espessura do miométrio, os submucosos, que crescem em direção à mucosa uterina, os subserosos, que se localizam próximo à camada externa ou serosa do útero, e os miomas pediculados, que se formam a partir de um pedículo, podendo crescer tanto para dentro quanto para fora das paredes uterinas. Os miomas são extremamente comuns. A maioria das mulheres acabam desenvolvendo pelo menos um até a menopausa. Embora frequentemente assintomáticos, os miomas sintomáticos podem causar diversos problemas, incluindo sangramento menstrual intenso e pressão ou dor pélvica. De fato, os miomas são uma das principais causas de sangramento uterino anormal ou sangramento menstrual intenso. Isso pode ser facilmente memorizado pelo mnemônico Palm-Cohen, que representa pólipos, adenomiose, leiomioma, malignidade, coagulopatia, disfunção ovulatória, anormalidades endometriais, iatrogênico e não classificado. Além disso, os miomas podem causar infertilidade em algumas pacientes e, dependendo de sua localização no útero, podem estar associados à perda gestacional recorrente. Ao avaliar uma paciente que apresenta uma queixa principal que sugere a presença de um mioma uterino, o primeiro passo é realizar uma anamnese e exame físico direcionados. As pacientes podem relatar sangramento menstrual prolongado ou intenso, além de anemia ou sintomas de aumento uterino, como pressão ou dor pélvica, aumento da frequência urinária e constipação. Durante a anamnese, é fundamental observar alguns fatores de risco para miomas uterinos, como estado pré-menopausal, histórico familiar de miomas, maior intervalo desde o último parto, hipertensão e obesidade. No exame físico, é possível identificar um útero aumentado ou com contorno irregular. Uma informação clínica valiosa é que indivíduos negros têm uma taxa 2 a 3 vezes maior de desenvolver miomas uterinos em comparação com indivíduos brancos. Devido a disparidades raciais e determinantes sociais de saúde, pacientes negros tendem a desenvolver miomas mais cedo e apresentam sintomas clínicos mais graves, incluindo maiores taxas de anemia e úteros maiores no momento do diagnóstico. Agora, voltando à sua paciente. Com base na anamnese e nos achados de exame físico, você deve suspeitar de mioma uterino e solicitar ultrassom transvaginal. Se não houver evidência de mioma no ultrassom, você deve considerar um diagnóstico alternativo. Como existem vários tipos de miomas, os achados do ultrassom podem variar, mas em geral você verá uma massa miometrial lisa e irregular. Vamos falar sobre os diferentes tipos de miomas. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO, criou um sistema padronizado de subclassificação dos miomas, utilizado para descrever a localização dos miomas uterinos. Os miomas submucosos são numerados de 0 a 2. A categoria 0 é pediculado intracavitário. A categoria 1 é menos de 50% intramural e a categoria 2 é maior ou igual a 50% intramural. As categorias 3 e 4 são ambas intramurais, mas a categoria 3 está em contato com o endométrio. Os miomas subserosos são numerados de 5 a 7. A categoria 5 é maior ou igual a 50% intramural. A categoria 6 é menos de 50% intramural. E a categoria 7 é pediculado subseroso. A categoria 8 inclui outros tipos, como os miomas cervicais. Lembre-se de que também é possível ter um mioma que prolapsa através do colo do útero. Aqui vai outra dica clínica importante. O ultrassom transvaginal é uma ferramenta útil, mas pode ser desafiador distinguir todas as categorias de miomas. O mioma pediculado subseroso geralmente é melhor diagnosticado com ultrassom transvaginal, enquanto outros tipos podem necessitar de uma investigação adicional. Se houver suspeita de um mioma submucoso, a esterosonografia pode ser uma ferramenta muito eficaz. Esse procedimento envolve a injeção de uma pequena quantidade de solução salina na cavidade uterina durante o ultrassom transvaginal, permitindo abrir a cavidade endometrial e avaliar os contornos do endométrio. Além disso, a esteroscopia, que consiste na inserção de uma câmera na cavidade endometrial juntamente com solução salina, também pode ser utilizada para diagnosticar visualmente e tratar miomas submucosos.
A ressonância magnética pode ser utilizada para o planejo cirúrgico, mapeando detalhadamente um útero com miomas grandes. Agora que o diagnóstico de mioma foi confirmado, vamos explorar as opções de tratamento. As principais abordagens para o manejo incluem conduta expectante, tratamento medicamentoso, procedimentos minimamente invasivos e intervenções cirúrgicas. É crucial discutir todas as alternativas com a paciente e, juntos, elaborar um plano de tratamento que esteja alinhado com os objetivos e preferências dela. A gestão expectante é apropriada para miomas uterinos assintomáticos e para pacientes sintomáticos que não desejam intervenção. Isso inclui miomas encontrados acidentalmente em exames de imagem. Lembre-se de que a maioria dos leiomiomas são assintomáticos, com apenas 1/4 sendo clinicamente significativos o suficiente para exigir intervenção. A segunda categoria de tratamento é medicamentoso, que geralmente é utilizada quando o objetivo é melhorar o sangramento intenso que pode estar causando anemia. Os medicamentos incluem antagonistas orais do GnRH, como o Elagolix ou o Relugolix, frequentemente combinados com terapia hormonal adicional, o sistema intrauterino com levonorgestrel e hormônios contraceptivos, como pílulas anticoncepcionais combinadas, pílulas apenas de progesterona e o depósito de medroxiprogesterona. Tanto os antagonistas orais do GnRH quanto o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel demonstraram melhorar significativamente o sangramento. No entanto, o uso de Elagolix e Relugolix pode causar efeitos hipoestrogênicos, como ondas de calor, que podem ser atenuados com a adição da terapia hormonal. É importante lembrar que esses medicamentos não devem ser utilizados por mais de 24 meses devido ao risco de perda óssea. Além disso, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel apresenta um risco aumentado de expulsão se a cavidade uterina estiver distorcida por leiomiomas. Outra opção de tratamento médico é o agonista do GnRH, como o leuprorelina. Ele ajuda a reduzir o tamanho do útero e o sangramento, sendo frequentemente utilizado como uma terapia de curto prazo antes de outras intervenções como a cirurgia. Lembre-se de que os antagonistas e agonistas do GnRH não são métodos contraceptivos. Portanto, é essencial discutir os objetivos de planejamento familiar com a paciente e prescrever contraceptivos conforme necessário. Além disso, os pacientes podem ser tratados com ácido tranexâmico, um medicamento antifibrinolítico que ajuda a reduzir o sangramento intenso. A terceira categoria de tratamento é a de procedimentos minimamente invasivos, sendo a modalidade mais comum a embolização da artéria uterina. O objetivo da embolização da artéria uterina é diminuir o fluxo sanguíneo para o útero, reduzindo assim o tamanho do útero e o sangramento. Esse tratamento é uma boa opção para pacientes que desejam evitar a cirurgia ou preservar o útero. No entanto, existem dados limitados sobre os resultados reprodutivos após a embolização da artéria uterina, e frequentemente não é recomendada para aqueles que desejam ter filhos no futuro. Além disso, a embolização pode levar à necessidade de intervenções adicionais. Procedimentos mais recentes incluem a ablação por radiofrequência e a destruição por ultrassom focal. A última categoria é o tratamento cirúrgico, que pode incluir a miomectomia ou a histerectomia. Ambos podem ser realizados por laparoscopia, laparoscopia assistida por robô ou técnicas abertas. A miomectomia é uma boa opção se a paciente deseja preservação do útero ou engravidar futuramente. No entanto, certifique-se de orientá-la sobre o risco de recorrência de miomas, assim como o possível risco de ruptura uterina durante o trabalho de parto, em casos onde a miomectomia envolveu a cavidade uterina. De fato, para pacientes que tiveram uma miomectomia anterior que envolveu grandes dissecções na parede uterina, o parto vaginal pode não ser seguro, e elas podem precisar de uma cesariana. Uma miomectomia esteroscópica também pode ser realizada se o mioma for da categoria submucosa 0 ou 1. Por outro lado, a histerectomia é o tratamento cirúrgico definitivo para os miomas. De fato, os miomas são a principal indicação para a histerectomia. Ao realizar uma histerectomia, é ideal escolher a abordagem menos invasiva possível, levando em consideração o tamanho e a forma do útero. A abordagem vaginal é uma outra opção para a histerectomia, mas seu uso é limitado em úteros maiores. Um último ponto importante.
Sempre considere que uma massa uterina pode ser um leiomiosarcoma uterino, uma forma rara, mais agressiva de câncer uterino. O diagnóstico pré-operatório geralmente não é confiável, por isso é crucial seguir com a análise patológica para descartar essa possibilidade. Além disso, o uso de morcelamento por energia, uma técnica utilizada para remover um útero grande durante uma histerectomia minimamente invasiva, pode disseminar um leiomiosarcoma não detectado, motivo pelo qual essa prática tem sido reduzida.